o Cássio cometeu uma falha, assim, que o Bragantino não perdoou, né? Saída de bola, errou, e aí o Bragantino não perdoou. A sequência depois da tentativa de isolar a bola do Cássio, ela é perfeita do Bragantino, né? As movimentações, o Sacha é muito inteligente ao atacar o espaço. Mas, cara, sou obrigado a dizer que o Cruzeiro melhorou, cara. Eu, naquela ocasião, Rizek, a gente estava todo mundo aqui falando, aí eu falei, pô, acho que é um assunto até pra gente se aprofundar mais. E essa saída de bola do Cássio, hein? A direita que apagou a luz, né, pai? Sim, mas vai, prossiga. Foi na direita, pressionou na direita. Se pressionar na esquerda já dá uma... Só um pouquinho mais de tranquilidade, né, Denilson? Domina a bola, toca aqui do lado aqui. Porque tem o zagueiro sozinho aqui, o Fabrício Bruno tá sozinho. Eu acho que daria até... Exatamente. Eu acho que daria até pra tocar de primeira com a perna esquerda. Sim. Ele demorou já pra dá pensar no que sequência, sabe? fazer. De primeira, dá sequência lá, ele... A gente volta depois desse lance, a saída de bola. Mas em relação a a gente falou aqui, aí o Felipe falou, não, barrou mesmo pra esse jogo e tal. Aí ele vai na coletiva e fala, Leonardo Jardim vai e fala da questão tática e tudo mais. A gente vale lembrar que o Pedrinho, o presidente, o dono do Pedro Lourenço, ele deu uma declaração assim, na minha opinião, completamente desconfortável para os jogadores. Só pra explicar, esse lance aí, vai lá. Foi pênalti o segundo, mas como no primeiro lance, que o VAR tem que revisar tudo, né? No primeiro lance, ali, né? No lance Lucas Silva ele bobeou e mete a mão na bola, no lance que não foi pênalti, ele foi obrigado a dar falta do Lucas Silva, por isso aquele pênalti não foi marcado. E aí, Rizek, eu acho que o treinador, o Leonardo Jardim, ele deve ter falado pro Pedrinho, Pedrinho, eu posso colocar o time que eu acho que tem que jogar, cara? Eu posso colocar o time da forma que eu quero, fazer o time jogar da forma que eu quero, sem esse privilégio de contar como titulares ali com o Gabigol e com o Dudu. O Pedrinho deve ter falado, cara, faz o seu trabalho aí. E aí eu acho que ele falou, ó, o Gabigol, Dudu, foi isso. Acho que tem que esperar agora ele tinha dado aquela entrevista que assim, ao meu modo de pensar, de repente não foi muito bem, mas que eu fiquei sabendo, inclusive, que ele conversou com os jogadores e tal, e com o treinador, falando, quem manda aqui é você tem carta branca para fazer o que você quer, e de fato ele está fazendo e o Cruzeiro melhorou. O presidente falou isso? O presidente falou isso e o Cruzeiro melhorou. Acho que foi bem demais. O Pedrinho foi muito bem ao dar carta branca para o treinador. Né? Então o treinador está aí fazendo o que ele acha que tem que ser feito e que você vê uma melhora do Cruzeiro impressionante. Vocês conhecem vestiário de futebol. Vou dar uma informação. Vocês conhecem vestiário de futebol. Pra você barrar esses caras desse tamanho, você precisa ganhar os jogos, cara. Sim. Porque se você começa a não ganhar os jogos com esses caras no banco, aí você está chamando a pressão pra você, né? Sim. Mas a informação é a seguinte, assim que chegou ao Cruzeiro, ele reuniu os três, o Matheus, o Dudu e o Gabigol, e avisou que dificilmente os três jogariam juntos. Matheus Pereira, no caso. Iam ter que correr muito. Iam ter que correr muito, que dificilmente. Esperou passar alguns jogos e aí fez o serviço. Contra o São Paulo, barrou Dudu e Gabigol, e por 3 jogos seguidos fez isso, Dudu e Gabigol no banco. E eu acho que o time melhorou. Perdeu hoje? Perdeu, mas o time melhorou. Fez o melhor jogo contra o Bahia, né? E mais um detalhe, tem o William também, que pegou seleção ano passado, pra mim foi um dos melhores laterais, ele caiu de rendimento, desde o final do ano ele vem caindo de rendimento, ele acabou trocando por ali. Abriu mão do Marlon, tá no Grêmio. O Marlon tá no Grêmio. O Mateuzinho também seria titular, mas ele acabou se lesionando. O Lucas Silva volta a fazer parte, né, do que ele pensa. E o Christian, que fecha o lado direito, né, que ele joga no 4-2-3-1 com o Matheus Pereira ali atrás do Caio Jorge. O Caio Jorge é um atacante de muita mobilidade, que ataca espaço, que ajuda muito no momento sem bola, então ele dá essa primeira pressão por ali. O Christian preenche o lado direito, que é um jogador também que é mais físico. Então ele é o equilíbrio que a gente tinha falado na semana passada, entendeu? É ruim sempre uma derrota, né? Principalmente pelo que estava desenhando a partida ali, né? O Cruzeiro ia para ter um pênalti, aí algumas lições a gente tem que aprender mais uma vez, né? Primeiro para mostrar que realmente a gente não estava com tudo perfeito, né? Porque senão a gente vinha aqui, voltava com os 3 pontos diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas, por exemplo, o Lucas Silva, né? Tem um empurrão leve ali nas costas, leva a mão na bola, véio. Se não leva a mão na bola, na sequência teve o pênalti, né? Pra cima do Matheus Pereira. O Cássio, né? Não dá pra arriscar sempre esse chute. Com a perna esquerda já não é grandes coisas. Com a direita, então, aí foi o que aconteceu, né? O Red Bull Bragantino teve uma saída de bola errada, o Cruzeiro não aproveitou. Isso foi depois do gol, né? O Cruzeiro teve uma saída de bola errada, o Red Bull Bragantino aproveitou e marcou 1-0, né? Então, se não é aquele vacilo do Cássio, não sei em qual outra oportunidade que o Red Bull Bragantino iria fazer o gol. E eu acho que a principal lição aí vai para jogadores que perderam a condição de titular ou que estão tentando uma condição de titular
eles precisam dar uma outra resposta, né? O Gabigol entrou ali tentando, mas tem que ganhar disputas, né? Isso aí foi um ponto que o Leonardo Jardim falou, e eu concordo bem, porque senão a bola vai bater e voltar, né? O Cruzeiro não tá nesse ponto de criar um monte de situação, porque o Gabigol dentro da área, todo mundo conhece, né? É especialista, dificilmente vai ficar perdendo muitos gols, né? Mas enquanto a gente não tá nessa condição, ou ele vai precisar ajudar, ou ele não vai jogar. Aí é o que ele vai escolher, né? Um ponto. Mas entrou menos pior do que os outros, porque o trio que entrou, Dudu, Eduardo e o Wallace, uma resposta pior do que a outra. E se eles acham que entrando dessa forma vai ter uma oportunidade entre os titulares, a resposta é não, né? Tá mais do que claro isso, né? E aí o Cruzeiro, ele passa a conviver com esse tipo de coisa. Quando já é o terceiro jogo, né, desse time, dessa base, a turma não vai aguentar essa intensidade o tempo inteiro, né? Então, o Christian ali, ele acabou sendo substituído. Acho que ele teve uma pancada que recebeu contra o Bahia, e aí suportou 45 minutos. Acho que foi por isso que ele foi substituído. O Lucas Silva, né? Terceiro jogo já, e o Lucas estava numa correria aí impressionante, né? Hoje a gente teve o azar, inclusive, de não ter nenhum lateral de ofício. O Fagner vinha muito bem, uma baixa importante. Agora, o Wallace, o Eduardo, o próprio Dudu, né? Se eles querem um lugar nesse time, não vai ser entrando assim que eles vão conseguir. Com toda sinceridade. Véio. Acho que o Dudu vinha tendo bons momentos aqui no Cruzeiro, mas a partir do momento em que ele perde a condição de titular, ele precisa mostrar que pode voltar a ser. E aí tem que entrar bem, né? Não entrou bem contra o São Paulo, entrou muito mal contra o Bahia e hoje entrou mal de novo. Então, isso vai ficando aí de anotação, né? Para todo mundo. E vai chegar em um momento que eu espero, com sinceridade, que o Leonardo Jardim, eu entendi a resposta dele na entrevista. Né? Esse pessoal aí foi contratado e precisa mostrar que eles estão aqui no Cruzeiro, né? Mas vai chegar num momento em que não vai dar para fazer isso não, porque a todo instante que ele fizer isso, o time é que vai ser prejudicado. Então, é um sinal aí de alerta para essa turma. Render mais, pessoal. Entrar bem, dando sequência, porque quando o Cruzeiro precisou do banco até o momento aí, nesses jogos últimos do Jardim, contra o Bahia a turma entrou, o jogo já estava decidido, né? Contra o São Paulo a gente precisou ali de um gás para buscar a virada, não deu. E hoje, para buscar o empate, e não aconteceu. Para fechar, o ônibus deixou aqui, Valu, o Bragança Paulista, o estádio na BBCD, vai para Guarulhos, Cruzeiro volta hoje, amanhã será folga. Então a retomada terça, Cruzeiro treina terça e quarta em BH e depois viaja de voo fretado para Coquimbo, no Chile, onde na quinta-feira a gente tem o Palestino pela frente e estaremos lá para contar a história desse jogo, que é jogo de vida ou morte para o Cruzeiro no grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Leonardo Jardim observou sinais de desgaste no time do Cruzeiro e sinalizou a necessidade de mudanças na equipe após a derrota por 1-0 para o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Com a perda dos 3 pontos, a equipe agora se volta para a Copa Sul-Americana. O próximo jogo será na quarta-feira, quando enfrentará o Palestino no Chile, e essa pode ser uma oportunidade para outros jogadores ganharem mais tempo de jogo. Jardim comentou que a dinâmica do time precisa ser alterada, já que há atletas disponíveis e preparados para atuar. Ele afirmou que essa é uma chance para eles demonstrarem seu valor e contribuírem com o trabalho desejado por todos os envolvidos no clube. Apesar de uma vitória recente contra o Bahia, a equipe não conseguiu manter a boa fase e o treinador lamentou a derrota, ressaltando que no primeiro tempo, o Cruzeiro teve um desempenho satisfatório, mas não conseguiu converter isso em gols. No segundo tempo, o cansaço de alguns jogadores se tornou evidente, e mesmo com mudanças na equipe, o ataque não conseguiu ser eficaz. O técnico utilizou praticamente a mesma escalação que havia enfrentado São Paulo e o Bahia, exceto pela entrada de Jonathan Jesus, que atuou improvisado na lateral direita em razão das ausências de Fagner e William. Entre os atletas que podem ter nova chance no time estão Gabigol e Dudu, que perderam espaço entre os titulares, além de Eduardo e Wallace, que são frequentemente utilizados por Jardim e podem ter mais minutos em campo no próximo jogo. E aí, galera?
O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!